Bem-vindos vocês que estão chegando agora para mais um podcast de nosso Centro Tomista, o podcast Mordendo a Realidade. O Mordendo a Realidade de hoje vai tratar de um tema, né, que foi originado de uma pergunta, né, uma pergunta que nos chegou sobre a questão da existência de Deus, né, uma interrogante. Por que Deus permite o sofrimento e o mal no mundo? Será que Santo Tomás tem alguma resolução para essa questão? Né? Você se interessaria a ouvir um pouco mais sobre isso? Está no ar mais um episódio do Mordendo a Realidade. Muito bem, então para falar desse tema hoje conosco, chamamos aqui mais uma vez os seminaristas Rômulo e Henrique, né, do Instituto do Verbo Encarnado, que vão ajudar a gente a destrinchar melhor esse tema, né, na obra de Santo Tomás de Aquino e realmente responder essa interrogação, né? Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Por que Deus permite o mal, Rômulo? Justo, porque essa é uma pergunta que eu creio que cada um de nós já se fez e que é muito comum, né? Uma pergunta extremamente comum aí, a gente vê que muitas pessoas fazem, muitas pessoas se perguntam, porque realmente vendo a existência de coisas ruins que acontecem no mundo, se perguntam, né? Por que Deus permite, né? Se Deus realmente existe, Deus e o mal podem existir, se Deus é bom e o mal é o mal. Como que acontece isso, se Deus permite o mal? Ô Rômulo, desculpa te interromper, cara, mas olha, Santo Tomás sendo tão inteligente e tendo escrito, né, muita coisa sobre a existência de Deus. A gente falou, né, que Santo Tomás resolveu esse problema da existência de Deus de modo irrefutável, né? A gente provou, né, nos nossos cursos que Santo Tomás provou a existência de Deus. Então, será que ele deixou passar desapercebido esse tema? Será que ele não tratou disso nas suas obras? E é muito interessante porque desde a época de Santo Tomás já era uma pergunta que se fazia muito. Então, Santo Tomás, sabendo disso, ele coloca em uma das objeções, né, justamente da questão sobre a existência de Deus, esse assunto, o problema do mal. É como que Deus pode permitir o mal, Deus sendo o sumo bem, e o mal sendo realmente esse mal, né? Como que isso pode acontecer? Eu acho que vale, né, a leitura, talvez, de Santo Tomás. Gente, eu estou lendo aqui, esse daqui é o volume 1 da Suma Teológica, né? É uma parte bem do início, da Prima Pars, a primeira parte da Suma, né, onde Santo Tomás está aqui na questão 2, nos seus vários artigos, tratando de perguntas sobre Deus, sobre a existência de Deus. No artigo 3 ele pergunta, Deus existe, né? Utrum Deus sit, Deus é? Rapaz, olha a primeira objeção que Santo Tomás coloca. Eu vou ler, prestem bem atenção. Rapidinho, é bom também fazer essa ressalva. Para quem não entende, né, o que é objeção, né, padre? Às vezes a gente está lendo a Suma aqui, mas às vezes o pessoal ainda não fez a inscrição no Centro Tomista, ainda não fez o curso de Lógica, nem o curso de Introdução à Filosofia, não sabe como que esse livro aqui, da Suma Teológica, é composto. Né? Por que é isso? Objeção, Santo Tomás fala, depois desmente. Como é que é a estrutura disso daqui? É bom explicar isso para o pessoal antes, né? Inclusive, o Diácono, vou dar um spoiler aqui. Vai ter um livro publicado por nossa editora, do Verbo Encarnado, que é um pequeno livro bem simples, ensinando como ler a Suma Teológica, explicando sobre a Suma Teológica. Então vai ter... Dá para fazer um curso, dá para fazer um pequeno curso também sobre isso no Centro Tomista, não? Aproveitando esse livro, essa publicação. Bom, rapidamente explicando para você que está em casa, Santo Tomás, ele sempre, em cada artigo da Suma Teológica, ele se faz uma pergunta, como aqui, Deus existe? Antes dele responder, propriamente, essa pergunta, sim ou não e por quê, ele vai colocar as objeções, ou seja, ele vai botar os adversários, ele vai botar quem discorda dele. Então ele vai botar, olha, por tal motivo, Deus não existe. Por tal motivo, Deus não existe. Por esse outro motivo, Deus não existe. Aí ele já dá o spoiler de que para ele Deus existe. Porque é a opinião contrária do adversário. Se o adversário começou falando que não existe, então a opinião de Santo Tomás é que ele existe, tá bom? Então quando você for citar Santo Tomás, não cita essa primeira parte não. Porque essa parte não é ele. É o objetor. Passar uma vergonha. Vai falar, segundo Santo Tomás, Deus não existe. Ele vai falar... Herege. Então, ele primeiro bota as objeções, opiniões contrárias a ele. E depois ele bota o que a gente chama de sede contra. É o em sentido contrário, mas, em outro lado, aí ele traz uma frase de autoridade, né? O Santo Agostinho, ou a Sagrada Escritura, ou algum filósofo, Aristóteles, etc. E aí dá a opinião dele.
mas baseado nessa autoridade, que é o contrário das objeções. Sim. E por fim ele respondeu, aí ele dá a resposta, e aí ele mata né, de vez. E depois, o que ele volta para fazer? Resolver uma por uma das objeções. Né? Gente, ele faz isso em todas as questões, né, das 3 partes da Suma Teológica. Então é um livro muito completo. A gente vai tratar só de uma das objeções, que é essa do mal. E Santo Tomás é igual um amigo meu, né? Às vezes perguntando para ele, falei assim, você vai jogar bola? Ele, jogar bola não, vou dar um show. E Santo Tomás é assim, quando você vai ver a Suma Teológica, então ele vem, coloca primeiro os argumentos contrários, a tese dele, os argumentos contrários, depois os argumentos favoráveis, isso. E ele vem e responde. Então, diria que também, responde não, Santo Tomás dá um show. Muito profundo, né? Eu costumo brincar que ele dá objeção para o objetor, que ninguém nem pensou nisso, e ele já, além de responder, ainda pensou em todas as possíveis objeções quanto ao argumento, ele já resolve. Ou seja, para a gente tá fácil, né? Ele já refutou o futuro objetor, então já tá tranquilo. Gente, essa primeira objeção eu vou ler para vocês. Olha só o que ele fala. Parece que Deus não existe. Primeiro motivo. Porque de 2 contrários, se um é infinito, o outro deixa de existir totalmente. Ora, isso é o que se entende com o nome de Deus. Isto é, que se trata de um bem infinito. Então ele está falando que Deus é um bem infinito. Olha como é que ele vai continuar. Assim, se Deus existisse, não haveria nenhum mal. Ora, encontra-se o mal no mundo. Logo, Deus não existe. Tchan, 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 tchan. Ficou difícil. Essa é a pergunta do show do milhão. Santo Tomás está refutado por Santo Tomás? Será, então, que é um problema? Será que o problema do mal é um problema real, intelectual? Será que essa questão está finalizada? A gente fala brincando, mas isso é um dilema, né? Epícoro, um filósofo antigo, muita gente às vezes até cita, tem um paradoxo nesse sentido, né? Ele fala, olha, cristãos, vocês estão dizendo que Deus é onipotente e benevolente. Ora, se ele é benevolente, ele quer o bem. Lógico. E se ele é onipotente, ele pode fazer o bem. Então por que existe o mal? Se ele pode fazer o bem e ele quer, por que ele não faz? Sempre. Isso é um problema intelectual. É um problema intelectual que o Santo Tomás resolve. Resolve ou não resolve, Henrique? Resolve, com certeza. Mas tem que fazer alguma distinção aqui? Fala um pouquinho desse tema pra gente. Sim, acho que a gente tem que fazer primeiro a distinção desse problema intelectual e o problema afetivo, né? Como é isso? O problema intelectual do mal. Do mal. E o problema afetivo do mal. Isso. Normalmente as pessoas estão bem tocadas por esse problema afetivo, né? Existe um sofrimento, existe uma guerra, uma criança que sofre, não sei o quê. Como existe isso sabendo que Deus é bom? E existe o problema intelectual que é mais sério nesse sentido, que é justamente esse problema que Santo Tomás coloca, né? Se existe o mal, né? Se existe o mal, como Deus que se diz benevolente pode existir junto, né? E aí a grande questão é, será que Deus, de alguma forma, não pode permitir o mal para tirar um bem maior? E essa é a grande questão que esses objetores teriam que provar, né? Se seria impossível que Deus tirasse um bem maior desse mal que está ocorrendo. Essa resposta, gente, que deu o seminarista Henrique, é exatamente a resposta que dá a Santo Tomás. Olha o que fala Santo Tomás, eu já vou pular todas as objeções, toda a resposta, e lá na resposta à primeira objeção, a resolução à primeira objeção, olha o que Santo Tomás fala. Portanto, deve-se dizer com Santo Agostinho, Deus, soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus pertence permitir males para deles tirar o bem. Né? Aí com isso você resolve parcialmente o problema. Né? Você resolve o problema intelectual do mal. Né? Você resolve o seguinte sentido. Olha, gente, não é contraditório. Não é contraditório que Deus exista, que Deus seja o sumo bem e que o mal exista também. Não porque Deus faça o mal, mas porque Deus permite. E por que ele permite? Por um bem maior. Aí talvez você pode falar, poxa, mas
Que bem maior é esse? Que eu não estou vendo aqui agora. Aí entra o outro problema. Isso, porque a gente muitas vezes afirma serem males, coisas que nós não conhecemos no futuro. Como Deus ele é onisciente, né, ele sabe das coisas, ele consegue ver as coisas que podem acontecer no futuro, ele já sabe. Né? Então o que acontece? Muitas vezes pela nossa condição intelectual, nós só conseguimos ver uma faixa. Né? E Deus ele consegue, olhando de cima, ver tudo o que vai acontecer dessa faixa e para frente dessa faixa. Então, muitas vezes, para nós, um mal que acontece na nossa vida, que nós pensamos que é o mal, Deus já vê na frente como um bem. Né? Muitas vezes, uma certa ocasião, por exemplo, de quebrar a perna, que a gente acha que é o mal, mais para frente nos vai mostrar que nós quebramos a perna, mas poderíamos ter morrido, por exemplo, num acidente de bicicleta, se nós estivéssemos aí com as duas pernas funcionando, andando de bicicleta mais para frente. E a gente nunca saberia. Né? Nunca saberia, porque então, isso assim, a gente não consegue quebrei ver. a perna, Rômulo. Isso é mal ou é bom? Isso aí só Deus sabe. E até de coisas que a gente vê o resultado, né? Tocando um pouco a nossa realidade. Quem nunca viu uma pessoa que teve uma doença muito grave e a partir disso ela começa a rezar e se converte, né? Uhum. E é um mal. Uma doença, para nós, parece um mal horrível, né? Você tá a ponto de morrer, por exemplo, com uma doença grave. E essa pessoa se converte, né? E é curada depois, né? É um bem maior que foi tirado desse mal. E isso, a gente tem que fazer uma distinção intelectual interessante. Sim. Que mal é esse? Será que é um mal moral? É um mal físico? É um mal ontológico, né? Santo Tomás, ele distingue, né? Não é simplesmente falar isso é um mal, mas que mal? De que ordem? Não é verdade? Porque depende, por exemplo, uma doença é um mal, sem dúvida. É um mal físico. Mas se, como o Henrique falou, se através dessa doença eu adquiro um bem muito maior, por exemplo, espiritual. Porque a gente sabe, gente, que um bem espiritual, por menor que seja, é muito, assim, infinitamente maior do que todo mal físico. Né? Não existe mal físico, por maior que seja, que sobrepõe a um bem espiritual, por exemplo. Talvez daquilo que diz Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai dizer assim, falando sobre o pecado original, né, de Adão e Eva, ele diz assim: ó feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Né? O mal moral, a culpa de Adão. Entende? Exatamente. E ele fala: ó feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador, porque que se desse canta mal, no pregão pascal, não é? Desse mal, Deus tirou um bem muito maior que a criação. Sim, exatamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não significa que Deus fez o mal, mas ele permitiu. Fez, Agora, por que ele permitiu? Por quê? Porque daí pode vir um bem. E qual que é a questão intelectual aqui? Quem afirma o contrário, gente, para ganhar essa discussão, ele tem que me provar. Porque o ônus da prova é dele. Ele é que está afirmando que é impossível Deus existir e o mal existir. Então o ônus da prova é dele. Então você, por favor, me prove que é contraditório e que é impossível Deus permitir, né, que males aconteçam para tirar dele bens. E, cara, o ônus da prova, o ônus dessa prova é um caminhão pesadíssimo. Assim, claro, não sei impossível. Se alguém aguenta. Ele não vai conseguir. Porque, de fato, pode ser. Me diz qual é o mal no mundo que não pode sair um bem daí. Ah, mas eu não estou vendo, diácono, eu não estou vendo. É um sofrimento que me parece gratuito. Né? E a criança que está na guerra, que está passando fome, etc., eu não vejo nenhum bem dessa realidade. Porque muitas vezes, gente, o problema que está passando não é o problema intelectual do mal. Essa pessoa, muitas vezes, a gente não vai conseguir convencer lendo a Suma Teológica. Ou resolvendo o problema lógico. Porque já ficou claro que, logicamente, não é contraditório a existência de Deus com a existência do mal. Deus pode existir e pode permitir, com razões suficientes. Mas o que vai aquietar, às vezes, o coração dessa pessoa é tentar resolver o problema afetivo do mal. O problema emocional do mal, que é uma dor real. Né? Essa pergunta não chegou. Né? Então, as pessoas pensam isso na rua. Quem nunca teve uma experiência assim, de alguém pensar isso? Né? Nós temos corações das pessoas que estão feridos diante de males, diante de enfermidades, de problemas. Né? E aí, eu faço a pergunta para vocês. Como resolver esse outro problema? O problema intelectual está resolvido. Né? Não é contraditório. A gente pode continuar falando tranquilo. Mas e agora? E o problema afetivo? Por que o sofrimento do mundo? Como resolver isso? Tem pergunta, uma segunda pergunta aqui, ó. Então, mandaram essa pergunta, né? Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Né? Agora tem um outro aqui. O sofrimento é sempre uma consequência do pecado? Aí já, né? Perguntando isso para nós. Também tem isso, né? O sofrimento é gratuito? Às vezes a gente pensa que mas às vezes não é.
Já tem o pecado original, que com isso já veio toda uma consequência de sofrimentos, né? Isso. Toda... Nesse sentido, a gente está entrando já mais na teologia, deixando bem claro, né? Até agora a gente estava no âmbito da filosofia. Só que a filosofia, ela resolve as coisas da razão. Ela resolve a contradição. Então não é contraditório, que nem, por exemplo, isso é bom explicar também. O que é contraditório, né? O que é um termo contraditório? Né? Porque contraditório é uma coisa, por exemplo, princípio de não contradição. Vocês vão estudar isso em lógica na nossa plataforma do Centro Tomista. O princípio de não contradição é formulado da seguinte maneira. É impossível, né, uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Essa é uma das formulações. Um exemplo muito fácil, muito tranquilo, né? Por exemplo, imagina aí na sua casa um círculo quadrado. Possível, conseguiram imaginar? Fecha o olho, imagina aí um círculo quadrado. Possível, porque justo o contraditório você a gente não consegue. Você imaginou, cara, ou um círculo dentro de um quadrado dentro de um círculo, ou um hexágono, um pentágono. Mas um círculo quadrado é impossível. Por quê? Porque isso não é objeto do teu intelecto. O objeto do teu intelecto é a verdade, é o que tem ser. O ser e o não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, não existe, não dá nem para imaginar. Isso não encaixa na cabeça. Entende? A mesma coisa seria Deus e o mal. Se fossem contraditórios, a gente não entenderia. Mas nós já provamos, à luz da filosofia, que não é contraditório, que é possível coexistirem. Mas agora a gente vai precisar da ajuda da teologia para resolver o outro problema, que é o problema do coração do homem, é afetivo do mal. Né? Por quê? Será que esse sofrimento que a pessoa está vivendo, será que é consequência do pecado original? Então, será que eu vou ter que recorrer à teologia para me explicar? A antropologia teológica, por exemplo? Ou será que o sofrimento de Cristo me diz algo? Né? Será que Cristo como exemplar... São Paulo fala, né? Unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Em que sentido o sofrimento pode ser redentor? Uma coisa que eu acho muito interessante é que se a gente for parar para perguntar, acredito que fazer uma pesquisa, por exemplo, na rua, vamos fazer uma pesquisa de campo na rua. Então, se a gente perguntar para pessoas de todas as religiões que nós encontrarmos, se elas sofrem, creio que a resposta de todas vai ser positiva, porque creio que cada um aqui já sofreu algo na vida. Pode ser a perda de um ente querido ou sofreu um machucado, alguma coisa. Então, isso temos de semelhante com todas as pessoas do mundo, eu posso dizer assim, né? Porque todos já sofreram algo. Né? Porém, nós que somos cristãos católicos temos essa vantagem de que Cristo, né, já nos mostrou o sofrimento, sofreu por nós e sofre junto com nós, né? Que é isso que está lá no Evangelho de São Mateus também, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, o que é jugo, né? É aquilo que dois bois carregam, um em cada pescoço, para conseguirem andar juntos. Então, Cristo ele coloca o jugo junto conosco, para andar junto conosco e sofrer conosco. Então, eu acho que essa diferença é uma diferença muito grande do sofrimento para nós, católicos, e para as pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus, são ateus, as pessoas de outras religiões que não têm esse amparo em Cristo, que sofre conosco, nos dá esse exemplo, nos dá força, né? Eu acho que é uma das coisas principais aí. Muita gente fala, né? Dinheiro traz felicidade, né? Gente, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Você vê artista rico sofrendo, tendo depressão, tendo problema. Sim. A gente vê também a pessoa que é pobre, etc., sofrendo também. A gente tem quem é doente sofrendo. A gente tem quem é saudável sofrendo. Então, o sofrimento ele é comum a todos, mas o Romulo estava falando. Qual é a diferença do sofrimento do cristão para a diferença do pagão? Sobrenaturalidade total, né? É isso que a gente enxerga, né? Como você acha que isso resolve o problema afetivo ou ajuda a trabalhar em cima do... Com certeza, porque aí você entende que, apesar do sofrimento ser inevitável, ele tem um porquê que é para sua santificação ou santificação de outra pessoa, né? Então, com esse olhar sobrenatural de que eu sofro para a minha santificação, eu sofro pela minha vida sobrenatural, ainda que seja um mal físico ou um mal moral, mas este sofrimento vai de alguma forma me levar à vida eterna, vai me levar ao unir-me ao sofrimento de Cristo, que Cristo sofreu por mim, se encarnou por nós para mostrar que o sofrimento, ele já sofreu antes por nós. E não é um puro masoquismo, né? Não é que o católico, tudo bem, nós sabemos que a igreja católica é a igreja da cruz, né? A nossa marca é a cruz de Cristo. Isso. Porém, não é um simples sofrer pelo sofrer, né? Já dizia São Paulo, os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória no reino dos céus. Então, nós fomos feitos para sermos felizes, né? Cristo foi feliz, os santos foram felizes. A gente passou agora a festa de São Padre Pio, né? Quanto que não sofreu esse homem, né? Sim, claro. O próprio Santo Tomás de Aquino, todos os santos da história da igreja. Mas será que eles eram infelizes pelo sofrimento? Uma pergunta que está aqui, ó. Deus precisa que eu sofra para que eu seja santo? Olha só. Né? É isso. Uhum. É o caminho da cruz, né?
É porque também é um sofrimento interessante da primeira pergunta ali, da outra pergunta, né? Se é consequência do pecado. Tem que entender isso. Com o pecado original, aí que entra essa problemática toda do sofrimento, porque tem os castigos do pecado original e além desses castigos, ou melhor, um desses castigos também é a morte ter entrado. Sim. Né? Exatamente. Então aí já vem todo o sofrimento físico. Se tem a morte, o sofrimento físico não tem como fugir dele, né? O corpo de Adão e Eva eram íntegros, né? Os dons tinham dons preternaturais, inclusive um deles era a impassibilidade, né? Que não padeciam, não poderiam sofrer nada. Então esse era um dos dons aí do homem antes do pecado original. Isso. Então esse sofrimento físico aí, entrou a morte, acabou. Nós vamos sofrer, não tem jeito, porque o corpo vai se deteriorando, né? Sim. Nós somos compostos, né, de corpo e alma. É o natural do homem. Isso. Então dá essa decomposição aí. Isso é interessante, padre. Desculpa interromper o senhor, mas isso é interessante porque é filosofia, gente. Isso que a gente está falando é teologia, mas é filosofia. Você está vendo como que a filosofia se entrelaça? Junto, o ser humano ele é matéria e forma, ele é corpo e alma. Poxa, se é corpo, alguma hora essa matéria que tende à desordem vai se desorganizar. E essa forma que está dando a unidade, que tá dando, vai se afastar. Aí você me pergunta, ora, mas o Gênesis não fala que Adão e Eva não morriam? Né? Justamente foi o que o Romulo falou. É um dom de Deus. Sim. Era um dom preternatural que permitia que eles vivessem para sempre. E eles corresponderam a esse dom? Não. Então, através do pecado... Perdeu. E também uma coisa aí para os nossos ouvintes, eu acho que seria muito interessante aí da gente tentar buscar aí algum santo que foi santo sem sofrer. Porque eu acho que a gente não vai encontrar para responder essa pergunta. Eu acho que não existe santo sem sofrimento. Não, na verdade... Sendo bem boa sincero, reflexão. Não, e na verdade, nesse debate, nessa meditação aqui sobre isso, só da questão física, não tem ser humano que não sofre ou não sofrerá. Exatamente. Não, é inevitável, é inevitável. Então ele já vai sofrer, qualquer um vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, como se diz. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Agora a diferença é que aí está o santo. O santo, ele usa esse sofrimento para um bem espiritual, para santificar-se. Porque também tem uma coisa que as pessoas não entendem, e às vezes eu sempre converso sobre isso, que é uma outra pergunta, que está ligada uma na outra aqui, que é assim, olha essa pergunta aqui. Por que pessoas boas sofrem, enquanto que más parecem prosperar? Né? Nessa terra. Aí tem duas coisas. O que você está olhando, né? Por que as boas, né? Então, é interessante. Quando a pessoa fala isso, faz essa pergunta, por que as boas sofrem, enquanto as más parecem prosperar? Geralmente essa pergunta, a base dela é uma prosperidade material. Sim, claro, né? Não se pensa... Que aí já é bobeira, porque material é que a gente vai perder, né? Então, assim, primeiro, sempre a ideia é essa, o cara é rico, não vale nada, é rico, eu sou tão santinho, não tem nada, estou passando aperto. Por que isso? Né? Então, primeiro que, digamos, essa visão já não é de Deus, não é a de Deus, não estou falando que não é de Deus, mas assim, não é como Deus pensa, porque... As pessoas que pensam assim, uma coisa interessante, eles pensam que o mundo é só isso aqui. Sim. Isso. Aqui começa, entende? Então, às vezes quando você fala, olha, rapaz, se a pessoa é má e prospera muito, se eu fosse ela, eu teria era medo. Exatamente. Entende? Porque aqui não acaba. O mundo não está resolvido. Vai chegar uma hora que a conta o juízo... chega. A conta chega. E quando a gente morre, né, não creio que diante do Supremo Juiz de Cristo a gente vai levar alguma moeda para tentar pagar ele, alguma nota de R$100, Santo Tomás, uma conta cheia de dinheiro no Pix. Caixão não tem gaveta, né? Santo Tomás diante de Cristo a gente não vai levar nada disso. O que é a virtude da justiça? Dar a cada um o que lhe é devido, gente. O justo juiz, o que ele vai fazer? Vai cobrar de cada um, né? E é difícil uma pessoa amar que prospere economicamente dentro da justiça. Vai passar a perna num funcionário, um produto que está vendendo com menos na embalagem. Então, assim, já dá... às vezes acontece isso quando, por exemplo, eu vejo alguma notícia de jornal, sei lá, uma pessoa cometeu uma corrupção muito grande, desviou não sei quantos milhões, está rico, mas desviou tantos milhões. Eu olho ali e falo, rapaz, que dó desse cara ou dessa senhora, porque
E depois? Só que esse depois é daqui. Às vezes a pessoa está com 75 anos. Imagina, depois pode ser o ano que vem. De vida. 10 anos máximo, e aí? Eu acho que é importante também dizer que a cada um é dado também um caminho distinto, né? A uns é dado sofrer mais e se santificarem mais aí, e a outros é dado sofrer menos e se santificarem na medida deles, entendeu? É isso mesmo. Então, cada um se santifica de um... Não existe uma fórmula. Cada um tem uma cruz de um tamanho, né? E aí Deus vai capacitar cada um a carregar. E esse tema do sofrimento é muito interessante. A gente que estuda psicologia tomista, por exemplo, né? O Padre Antônio, né? O nosso reitor lá no seminário, né? O grande estudioso de psicologia tomista, ele fala muito, né? Que a raiz desses problemas, né? Que ele estuda, problemas mentais, etc., muitas vezes está justamente em não saber administrar o amor e o sofrimento. Então, a gente não sabe hierarquizar isso na nossa vida, não sabe lidar com o drama do sofrimento, e aí a parte humana quebra também, né? Sim. Aí vem as doenças, neuroses, psicoses, tudo. Então, é não saber lidar com essa dor, né? Muitas vezes. E é interessante quando o pessoal... Estou pensando aqui, é que eu estou pensando solto. Vai vindo. É interessante quando o pessoal digamos, não sei, essa mania que a gente tem, às vezes, de querer colocar a culpa em Deus, né? Então, por exemplo, nossa, e aquelas pessoas que estão, vamos pôr, sofrendo em tal lugar, e cadê Deus? Falei, Deus, cadê você? Cadê Deus? Cadê você? Tá morrendo de fome, não sei na onde. E você não tá com... pega a dinheiro lista, acumulado. Pega a lista dos bilionários do mundo, então tá morrendo lá e é os bilionários. Vocês 10 aqui. Vocês podem me dar só 10% de cada um aqui que a gente já resolve aquilo lá? Ateus. Entende? Só que eles querem pôr culpa em Deus. Olha só. Sim, sim. Isso é um problema que todos nós temos, né? Vamos supor. Eu vejo que quando a gente também tem algum sofrimento, seja ele o que for, uma preocupação, uma coisa... Já viu que a gente reza mais? Porque aí você vem em Deus, você já vai buscar Deus. Por que aconteceu isso? Por que não me ajudou a mudar o caminho para não bater ali? Mas a gente, assim, às vezes não tem a gratidão com Deus que tem que ter, do bem, que tô respirando, olha que beleza, respirando de graça aqui, eu não tô agradecendo, não. É uma tremenda ingratidão, né? É ingratidão. O próprio pecado. Deus, Santo Tomás fala, tá te dando o ser, participando do ser a você, tá te mantendo no ser, te trabalhando dando pra gente, colocando o ar na tua narina para você respirar, e você tá pecando. Enquanto ele faz isso. E Deus, às vezes a gente pode ter esse pensamento de que Deus dorme, né? Mas não, Deus não dorme, né? Ele tá sempre de olho. Não dorme nem cochila. Pode falar. Sim, justo aquele ditado que a gente aprende desde criança, que se não vai aprender pelo amor, aprende pela dor. É justo isso que o padre estava falando. Muitas vezes é pela dor que a gente alcança, pelo sofrimento que a gente alcança essa união com Deus, né? Exatamente. Eu ainda acho que todo sofrimento é bom para a gente fazer um exame de consciência, porque a maior parte do nosso sofrimento são por amor desordenado. A gente tem um amor desordenado e a gente perde essa coisa. E aí a gente sofre. Então é pra gente fazer um exame de consciência. A educação da afetividade. Exatamente. Exatamente. Pra gente ver aquilo, onde a gente está colocando o nosso amor, onde a gente está colocando o nosso afeto, é aí que a gente tem que melhorar. Porque a gente sofre quando perde. Perdi o carro, perdi o emprego. Isso, às vezes isso nem era um bem verdadeiro, um bem transcendental, nem era uma coisa assim... A gente levava a pecar, por exemplo. Exatamente. Então, pra mim, aquilo é um bem. Então, enquanto eu perco um bem meu, um bem... de certo modo egoísta, eu acho que eu estou sofrendo um mal, só que na verdade não. Porque isso de fato nem era um bem. Essa é a doutrina das paixões da alma para Santo Tomás, né? Sim. Eu aprendo isso como um bem, então quando eu perco, eu fico triste. Sim, porque né? para mim era um bem, mas na verdade não era um bem real. Um bem, Por isso que essa paixão está desordenada. Se você ordena, então esse que era um bem, você viu que é um mal e você perdeu, te alegra, em vez de te entristecer. Sim, então se você muda aqui dentro, muda aqui. Também. Sim, isso é muito importante, essa formação para a gente entender, né? O que para nós são considerados os bens e se são bens de fato, né? Será que se eu perdesse isso, como eu iria ficar? São bens de fato? Deus usa essa coisa para o meu bem? É muito importante esse exame de consciência mesmo que o Henrique falou. Isso. Então acho que ficou bem claro, né? Ao menos essa distinção que Santo Tomás faz, né? Essa distinção que os tomistas fazem, né? Na questão do problema do mal, que Santo Tomás já resolveu. Santo Tomás resolveu a questão intelectual do mal. Quanto a isso, já está escrito. Né? Mas toda essa outra questão vai puxar, como o padre falou, toda a teologia, toda a questão de como que o homem lida com o sofrimento. Aí vai entrar a psicologia tomista, vai entrar a teologia moral, as virtudes, né? Os hábitos que a gente vai criando, como que a gente vai educando a nossa afetividade. As paixões também. E aí, quantos podcasts dá para gravar sobre isso, padre? Acho que 12. 12 dá.
Mas é isso, então, para as pessoas aqui... Tem mais alguma pergunta aí? Se o sofrimento... Já falamos aqui, mas pode mexer mais um pouquinho. Se o sofrimento pode nos ajudar a alcançar a virtude, como? Uhum. Exatamente. Isso aí muito, paciência. É a primeira, né? Primeiro, às vezes é uma doença, né? A pessoa tem que ter aquela paciência para esperar. E é interessante também em São Paulo, quando ele vai falar, em 2 Coríntios 6, que ele vai falar dos azares apostólicos, né? De tudo que ele sofreu, fome, sede. Sim. Interessante que ele fala assim, com muita paciência, e depois disso ele vai citando todas as coisas que ele sofreu, né? Então ele vai citando fome, sede, prisão, cárcere, pancada que ele levou, tudo isso, né? Então é justo isso, a paciência no sofrimento também, esse tema é uma virtude muito grande, uma virtude grandiosa que a gente aprende aí no sofrimento. Sofrer com paciência, que é muito difícil, mas que a gente vai aprendendo, né? E olha uma coisa interessante, que é problema muito da psicologia hoje, sabe? Que é assim... Na nossa geração... Na nossa não, né? Na vossa... Na nossa não, na vossa geração... Peraí, tem bastante cabelo ainda. Na vossa... Mas na geração atual, se tem um problema muito grande que os pais, às vezes, fazem de tudo para o filho não sofrer nada. Sim, um tema Entende? muito interessante. Muito interessante, porque hoje o pai... E às vezes até pais que sofreram muito, né? Passaram necessidade, passaram dificuldade. Outro dia o padre Paulo Ricardo falou uma coisa muito legal, que foi ele falando assim, que você tem que dar... Porque os pais falam assim, não, eu tô dando tudo isso pro meu filho que eu não tive. Para ele não sofrer o que eu sofri. Eu tô dando tudo que eu não tive. Muito comum essa frase. O discurso assim. Aí o padre Paulo Ricardo falava uma coisa muito legal, ele falava assim, tá bom, você vai dar pro seu filho o que você não teve, mas você tem que dar também o que você teve. O que você cresceu a partir dessa experiência. Exatamente. Porque o que muitos pais erram? Fica querendo tirar do filho todo sofrimento, né? Todo sofrimento, sabe? Zero. Então, aí, só que ele acha que isso vai resolver o problema, depois na vida adulta ele vai sofrer muito mais. Sim. Claro. Sabe? Às vezes eu fico com dó quando eu vejo assim, recorrente. Eu vejo uma mãe, um pai fazendo tudo pelo filho. Porque eu acho que assim, você não pode ficar fazendo pro outro que ele mesmo possa fazer, entende? É porque isso não é formativo, né? Que nem a gente falou quando a gente está no seminário, que a gente trabalha, faz tudo pra gente aprender, né? Uhum. Então faz tudo pro filho. Uma vez um parente meu, 18 anos, já deve que tinha 17, 18, já era bem grande, veio me pedir para eu descascar uma laranja para ele, entende? E a gente estava na roça, aí eu peguei e falei, você tá doido? Você acha que eu vou descascar laranja para você? Você tá doido? Ele, não, é que eu não sei não. Não, então vamos aprender, chupa com a casca e azar, entende? Assim, bruto, sim, né? Bicho bruto, né? Eu. Na roça, né? Depois eu fiquei com dó, porque o menino pegou a laranja, começou a fazer assim nela. Aí ele não sabia descascar uma laranja, entende? Aí eu fiquei vendo aquilo, fiquei com dó, sabe? Falei, rapaz, o menino não sabe descascar uma laranja. Ou seja, por que a mãe não ensinou o menino a descascar uma laranja quando era novo? Então o menino, depois de 18 anos, já teve que tomar um xingo meu. Isso foi antes de eu entrar pro seminário, viu, gente? Escandaliza, não. Depois que eu entrei pro seminário, eu fiquei um pouquinho melhor aí, né? A gente passa a tentar, né? Tem hora que escapa, né? Mas eu fiquei com dó. Eu falei, o menino não sabe descascar uma laranja. E isso, assim, tô falando de uma laranja. Imagina o resto. Sim. Então, às vezes, eu chamo a atenção dos pais, quando eu estou na casa de um ou outro, seja amigo, parente, o que for. Eu falo, olha, você não pode fazer isso pro menino, senão. Você tem que ensinar o menino a fazer. Tem que ensinar o menino a cozinhar. Ensinar o menino, a menina a dobrar a cama. Entende? Te ajudar nas coisinhas na casa. Porque, olha, tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim, aqui em casa, se tem boca para comer, tem braço também para trabalhar. Então, tem que ajudar um pouquinho, sim, tem que fazer. Porque... Opa, esse tema é interessante, eu vou chamar você que é pai, que é mãe, para deixar aqui no comentário, né, o que você acha disso. A educação, outro podcast. Educação dos filhos, olha quanta coisa. Educação na virtude, que passa pelo sofrimento. Por isso. Como enfrentar o sofrimento. Depois o sofrimento fica mais fácil. Sim. Né? É que nem a nossa formação, por exemplo, nós temos um
o acampamento que nós fazemos, a convivência, né? Em janeiro, fevereiro, por aí. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiz uma convivência em Bariloche, lá na Argentina, e o que acontece? E lá é neve, né? Lá é neve a vida inteira. Lá Fala para eles, para a convivência, subir montanhas, acampar, dormir aí. Uma vida de virtudes a convivência, né? Então nós vamos para a região de montanha, e aí para acampar, para escalar montanha, para subir, é sofrimento. Mas depois que você consegue, te dá aquela... Não tem prazer melhor do que você estar em cima de uma montanha e viu que você venceu, né? Sim, você chega lá, cheguei. Fantástico. Verdade. Mas eu lembro, uma vez em Bariloche que nós acampamos lá, eu era diácono. E aí dormimos num acampamento que era feito com madeiras no chão, como se fosse pallets, madeira no chão, e lona dos lados, e você no seu colchonete, com o seu cobertor ali, né? Vários seminaristas, né, assim. E eu lembro que eu tinha que dormir com tudo que era roupa que eu tinha na vida, e eu vestia tudo ali para dormir. Né? Você quase não tinha espaço. E um frio, imagina. Então, aquele frio que você estava rezando para o dia acordar, e o dia não acordava. Você já acordava, abriu o olho tudo escuro. Em cima da barraca, tudo orvalho congelado já. Nossa. Então, mas olha que interessante. Hoje em dia, se você falar assim, tem que dormir aonde? Aqui no chão. Eu durmo tão feliz. Assim, eu durmo tranquilo, porque assim... Que isso, eu dormia no gelo lá, isso aqui, graças a Deus, um chão desse quentinho aqui. Isso de aprender a dar valor também, né? Sofrimento as coisas simples, as coisas pequenas, assim. Parte da formação da maturidade de qualquer pessoa faz parte do sofrimento, né? Quando é que um homem vira maduro mesmo? Quando ele sai de casa e tem que pagar a primeira conta. Quando ele tem filho. É aí que ele vai ser maduro, né? Então, o sofrimento aí de ter que lavar sua roupa, encarar os próprios problemas, né? Vai fazer ele amadurecer. Não, então, isso aí é muito importante as pessoas saberem, assim, treinar. E depois também o santo, né? A questão nos santos, enquanto esse sofrimento ajudar no espiritual, né? Santa Teresinha, doente, passou muito mal, né? Foi o dia dela e outro dia, então, né, citá-la aqui, a madrinha, né? Mas Santa Teresinha, ela conseguia fazer tão bem, né, esse elevar, oferecer a Deus esse sofrimento e oferecer como sacrifício, em reparação pelos pecados próprios do outro, consolação a Cristo que sofreu tanto por nós. Ela sabia isso tão bem, com tanta arte, que ela, no final, ela falava assim, olha, o sofrimento para mim é tão doce que eu agora já não estou conseguindo mais sofrer, porque o sofrimento tornou-se doce para mim, né? Uhum. Ela tinha essa consciência, né, de que quando ela oferecia o sofrimento para Cristo, que era o esposo da alma dela, Cristo se alegrava. Então, quando ela sofria, ela tomava consciência que ela fazia Cristo se alegrar, e isso gerava uma alegria nela. Então, o sofrimento a alegrava de modo que ela falava, eu sou incapaz de sofrer. Né? São Luís Maria Grignion de Montfort também fala isso. Né, quando ele fala da escravidão de amor a Nossa Senhora, ele fala que Nossa Senhora transforma em doces as nossas cruzes. Né? Ele escreveu um livro sobre a sabedoria da cruz. Né? Então, justamente mostrando a sabedoria da cruz. São João da Cruz, São Paulo da Cruz, quantos exemplos? São Paulo também é muito bonito, aquela frase que ele fala que ele completa nele os sofrimentos de Cristo. Né? E justo isso eu acho que é o sofrimento nesse mundo. Aquilo que Cristo não sofreu na cruz, que já sofreu muito, a gente tem essa oportunidade, olha só, grandiosa, de sofrer aqui nesse mundo, né? Então, para completar na nossa carne o que Cristo não pôde sofrer na cruz e conseguir com isso redimir também, junto com os méritos de Cristo, né? Porque pelos nossos méritos a gente não consegue. Mas com os méritos de Cristo, redimir aí, né, os pecados aí junto com Cristo, ser crucificado com Cristo. É um tema realmente, se a gente for pensar, um tema que dá para a gente meditar muita coisa, um tema... muito amplo, muito bonito, assim, né? A gente pode ficar falando aqui. Daria para pegar também as exegeses bíblicas de Santo Tomás, né? A Catena Áurea. Sim, muita gente conhece, isso é notório, né? Que Santo Tomás é um grande doutor, né? Em filosofia, né? Em teologia dogmática, né? Em teologia sacramental, etc. Mas às vezes passa desapercebido, né? Que Santo Tomás também, de vida, né? Além de ser um grande santo, mas que também é um grande doutor em exegese bíblica. Sim, né? Então, pegar também os comentários, né, de Santo Tomás. Cartas Tessalonicenses, ele tem as cartas de São Paulo, né? Inclusive tem aquela história, né, que São Paulo fala que tão bem comentaste sobre mim, né?
É muito bonita a história. Uhum. E isso, junto com o compilado que ele faz com a Catena Áurea, tá muito interessante também da gente explorar também esse lado aí de Santo Tomás. Isso. Acho que dá um outro podcast disso, né, padre? Dá. Da hora. Mas se a gente não liberar os meninos, acho que o reitor vai ficar bravo, né? Ixi. Vai dar problema. Estão indo, viu, Padre Antônio? Mas Muito bem, isso. gente. Se vocês gostaram, Agradecer. então deixem aqui no comentário, compartilhem, né, esse podcast com aquela pessoa que você acha que vai ser atingida, né, por essa mensagem. E deixa aqui o que você achou, sugestões também de temas para os nossos próximos podcasts. Santo Tomás, será que ele resolve todos os problemas mesmo? Vamos ver, vamos botá-lo à prova aqui no Mordendo a Realidade. Tá joia. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até mais.